vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria que começamos agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, o último domingo do mês de setembro. Nós rendemos graças a Deus por tudo aquilo que pudemos vivenciar este mês. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar o Salmo 18. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. Família, Santuário da Vida é o tema escolhido para celebrar este ano a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro. Vamos agora, nessa entrevista, conferir os detalhes da programação na Arquidiocese de Teresina. Do dia 1º ao dia 10 de outubro, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida, evento promovido pela CNBB. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Dala e o Otílio Paulo, eles que fazem parte da organização do evento. Dala, Otílio, sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, Joyce. Obrigado, Joyce. Muito obrigado. Então, Dala, fala pra gente o que é essa Semana da Vida. Joyce, a Semana Nacional da Vida é um evento, como você já falou, realizado pela Igreja do Brasil por meio da CNBB. Esse evento ele tem o objetivo de promover ações concretas em promoção da defesa e valorização da vida. Esse ano, com o tema Família Santuário da Vida, a gente busca ingressar todas as famílias numa corrente de valorização da vida dentro da família. Otílio, como foi pensada essa programação da semana para este ano? Joyce, a Semana Nacional da Vida 2021 foi pensada a programação em 4 momentos. O dia 1º vai ser a abertura do evento e nós pedimos que as igrejas toquem os sinos ou soltem fogos. Pedimos também que nesse mesmo dia, às 19 horas, nós teremos uma palestra, tá? Ministrada pelo Padre Crispim, do nosso regional, nacional, da Igreja Nacional da CNBB. E dia 2 ao dia 7, nós pedimos que as paróquias realizem as suas ações concretas, baseado no livrinho que tem da Semana Nacional da Vida, e envie para nós que no dia 8, que é o dia do nascituro, nós teremos também uma palestra sobre o dia do nascituro e teremos também a amostra dessas ações concretas através de vídeos, fotos que foram realizadas durante as paróquias. E dia 10 encerra-se com a Santa Missa e vai ser passada uma programação para que as paróquias, as comunidades possam realizar nas suas comunidades, nas suas paróquias, essas atividades que reforcem a família como santuário de vida dentro das comunidades. Então, Dala, como vocês pensaram em trabalhar essa Semana Nacional da Vida aqui na Arquidiocese de Teresina? Joyce, nós vamos utilizar uma ferramenta da CNBB, que é o livro Hora da Vida. No livro ele traz temas e até mesmo direcionamento para ações concretas, dentro de cada contexto da sociedade, buscando atender às necessidades da comunidade. São ações que podem ser maleáveis, flexíveis, de acordo com a realidade de cada comunidade em que se vive. Mas, assim, de um modo geral, nós vamos estimular para que a família vivencie os encontros do livro Hora da Vida e também realize dentro de suas casas, nas suas comunidades, ações concretas em prol da promoção e defesa da vida. O que seriam essas ações concretas que vocês estão planejando? Fala uma pra gente. Uma das ações, nós vamos pedir que em cada comunidade elas realizem o toque do sino ou fogos
na abertura, no dia 2, ao meio-dia. Seria uma das ações. E terei também em outros horários. Nós, além da estimulação, de estimular que elas realizem o encontro do livro Hora da Vida, a gente também pediu que elas destinem no último dia um momento para elas se conhecerem, que dentro da mesma comunidade, às vezes a gente não conhece o nosso vizinho, não conhece o vizinho do outro lado, então a gente quer que elas se aproximem, que elas se unam nessa corrente de refletir sobre a promoção e defesa da vida ali mesmo, em casa, na comunidade, no meio em que ela participa. Joyce, só reforçando o que a Dala está falando também, no dia 10, que é o dia do encerramento, nós pretendemos fazer momentos, né, de ações concretas, atividades, nós vamos passar para os casais de ligações, passarem para dentro das suas comunidades, atividades concretas com que eles possam estar trabalhando o tema Família Santuário da Vida. Exatamente que vem reforçar para nós entendermos o que é, tanto que o tema hoje nos traz, que é Família Santuário da Vida. Então vão ter atividades que vão fazer para que as comunidades, né, as pastorais se conheçam, se integrem, conheçam uns aos outros, porque eu tenho que primeiro conhecer a minha família para mim sair para poder evangelizar as outras famílias. Então, Otílio, qualquer pessoa pode participar? Conta pra gente. Sim, qualquer pessoa pode participar, isso é voltado para toda a sociedade de modo geral, tá? Podem participar através do YouTube, no canal da Pastoral Familiar Teresina, tá? E as pessoas da comunidade, não é só para o povo da igreja, é para todos, né? As pessoas pensam que só pode participar quem participa de alguma pastoral, de algum evento da igreja, não, é para toda a comunidade, toda a sociedade da Arquidiocese de Teresina e até de fora, quem queira participar, porque vai ser em formato de live, então toda a comunidade e sociedade pode participar. Então, para quem deseja, como o senhor bem fala, participar, como a pessoa deve proceder? Qual meio ela deve buscar para estar, né, fazendo parte desse evento? Nós costumamos fazer porque cada paróquia tem sua realidade, né? Algumas paróquias trabalham mais a parte do suicídio, aborto, ou vários temas. Então a gente pede que as comunidades trabalhem esses tipos de ações concretas, tá? E que façam junto nas suas comunidades. E essas ações vão ser mostradas na live do dia 8, dia do Nascituro, né? Com uma palestra também sobre o Nascituro. E eles vão poder participar pelo YouTube, né? Vai ser através de live. E nesse do dia 10 vão ser atividades presenciais. Cada comunidade, cada paróquia, dentro da sua realidade, vai trabalhar um tema de atividades que nós vamos enviar para elas, para que elas possam executar. É voltada mais para a questão psicológicas, né, de conhecimento, autoconhecimento entre as pessoas, entre as familiares, para que nós possamos entender um ao outro, entender que a família é santuário da vida. E Dala, para a pessoa que deseja participar, tem alguma inscrição ou não? É só entrar no site, no canal do YouTube da Pastoral? Sim, Joyce, não tem inscrição. Aquela pessoa, aquela família que desejar participar, vai fazer o registro da sua ação em casa, com a sua família, na sua comunidade, bater uma foto, fazer um pequeno vídeo, identificar quem são os membros que estão ali participando, em que local está acontecendo, que atividade ela realizou e enviar para o nosso YouTube da Pastoral ou para o nosso próprio Instagram da Pastoral também, no direct, e a gente vai fazer a captura para exibir no último dia da Semana Nacional da Vida. Então, Dala, Otílio, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos, Joyce, foi um prazer. Joyce, nós que agradecemos, foi um prazer estar divulgando isso ao nosso público, né, da Diocese de Teresina, e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. E você pode conferir as atualizações da Arquidiocese de Teresina nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Estamos
Estamos finalizando o mês da Bíblia, mês em que nós dedicamos para intensificar a prática da leitura orante e ainda conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas é importante que essa prática não fique somente no mês de setembro. É interessante que nós continuemos a praticá-la, a ler a palavra de Deus durante todos os dias de nossas vidas. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. O mês de setembro está acabando, este que é dedicado à Bíblia. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Para isso, nós vamos conversar agora com o Padre Carlos César, ele que faz parte do Instituto Nova Jerusalém. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É com muita alegria que nós o fazemos, a gente está aqui para falar para esse povo de Deus, que necessita dessa palavra, como você disse, a necessidade. A palavra-chave é essa, necessidade de ler a Bíblia todos os dias. É o alimento. Nós não podemos deixar, como cristãos, como discípulos de nosso Senhor, não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Conhecer para amar cada vez mais. Então, por que nós cristãos devemos ter esse hábito de ler a Bíblia todos os dias? Basicamente porque a gente já acredita e professa essa verdade de que é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é a revelação de Deus por excelência, assim como nós acreditamos. E por que é necessário ler todos os dias? Há pouco falei para você que a gente precisa do alimento diário. O nosso corpo necessita ser alimentado. O nosso coração, a nossa fé, a nossa alma precisa também desse alimento. Há uma palavra, inclusive, aqui do livro do profeta Oséias, onde Deus faz uma reclamação muito séria. Ele diz: meu povo está acabando por falta de conhecimento. Há algumas traduções da Bíblia que diz: o meu povo está se perdendo, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus, ele não só é importante, mas é necessário, é essencial. Então o povo de Deus precisa desse conhecimento. E nós, como cristãos, nós que acreditamos e temos esse livro sagrado como revelação de Deus, para que a gente possa fazer com que ele seja conhecido, a gente necessita de conhecê-lo bem. Então, conhecer a palavra para dar a conhecer essa palavra tão importante na vida do nosso povo. E como essa palavra se faz presente no nosso dia a dia? Ela se faz presente, primeiro que é importantíssimo que todos nós, cristãos, católicos, nós que cremos na força dessa revelação de Deus, tenhamos a palavra. Basicamente, é importantíssimo que todos tenhamos a palavra de Deus. É interessante, muitas casas, muitas famílias, a gente percebe, tem uma Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia, a eficácia da palavra de Deus, ela acontece na medida em que nós lemos, meditamos, rezamos e conhecemos. Quero até dar um conselho para você. Se você tem aquela Bíblia na sua casa que fica na estante, é até bonito, é um ato de piedade. Mas, por favor, é preciso que leia. A Bíblia precisa ser conhecida. Então, ela se apresenta assim, basicamente no texto da Escritura, na liturgia, de uma forma muito especial, onde a palavra de Deus é proclamada, nos grupos de oração, na pastoral, enfim. A igreja nos possibilita de diversas formas termos essa palavra para chegar aos nossos ouvidos e permanecer em nosso coração. O senhor fala, da pessoa que bota a Bíblia na estante ou deixa guardada em algum local. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que quer ter essa leitura diária da Bíblia? É justamente ler a palavra de Deus. Alguém certa vez me perguntava: padre, por onde começar a ler a Bíblia? Existem muitos métodos, digo a você. Eu, pessoalmente, quando comecei, na minha adolescência, a mergulhar no conhecimento da palavra, muito antes de entrar na congregação, no Instituto Nova Jerusalém, eu comecei, não sei por que motivo, mas eu tive uma afinidade muito grande pelo livro do Eclesiástico, que em algumas traduções da Bíblia é o livro do Sirácida, que tem aqueles conselhos diversos. Então, a porta de entrada para mim na Bíblia foi o livro do Eclesiástico. Muitas pessoas começam pelos evangelhos, muitas outras pessoas começam pelas cartas de São João, enfim, isso depende muito de cada pessoa. Digo a você, de uma forma analógica, a Bíblia é uma casa de muitas portas. O importante é você não ficar de fora, entrar por uma dessas portas e conhecer a beleza do que se tem dentro deste livro, que é o conhecimento, que é a revelação de Deus. Nós podemos ganhar vários benefícios ao ler a Bíblia. O senhor pode falar alguns desses benefícios que nós
né, ganhamos ao ler essa Bíblia todos os dias? Com certeza. E faço questão de dizer esses benefícios a partir de um texto da própria Bíblia, lá na carta de São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, exatamente lá no versículo 16. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Versículo 17. Assim, a pessoa que é de Deus, você, portanto, estará capacitado e bem preparado para toda boa obra. Então, quem conhece a palavra, enche de um conhecimento de Deus, porque é revelação do Senhor, e de tantos e tantos ilimitados bons conselhos que a Sagrada Escritura nos dá. O homem, a mulher de Deus, são preparados para serem não somente bons cristãos, mas excelentes seres humanos, porque aqui é o próprio Deus que está se revelando, está falando de si, está, como disse essa passagem da Escritura, nos dando os melhores conselhos para a nossa vida. Então, Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer estar conversando com o senhor sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade por viver essa experiência. Afinal de contas, o nosso Instituto Nova Jerusalém, ele tem como carisma a divulgação e a expansão do conhecimento da palavra. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que puder, estaremos para dizer um pouco mais sobre a Escritura para esse povo tão querido do nosso Deus. E agora vamos conhecer o depoimento da Luciane Magalhães e sua prática com a leitura orante. Oi, eu sou catequista Luciane, sou catequista na Igreja Nossa Senhora da Glória, participo do grupo de oração Comunidade Ave Maria da Sagrada Face. A leitura orante na minha vida é muito importante. Eu percebi que a partir do momento em que eu me enganjei, entrei no grupo de oração, participei de ser catequista, a minha vida foi acontecendo transformações em termos, eu senti mais sede da palavra de Deus, eu ter mais vontade de abrir a Bíblia e fazer a leitura. Então hoje, todos os dias, eu tenho que fazer a leitura orante e eu vejo o que a palavra quis dizer para mim naquele dia, o que precisa mudar em mim. E sem contar que a Bíblia é um livro, é um diálogo que o Senhor nos deixou para a gente ver coisas que aconteceram há tempos atrás e que agora está até acontecendo. E a partir do momento em que eu me alimento da palavra de Deus, eu me fortaleço cada vez mais. Eu passo a entender mais as coisas, as pessoas e buscar melhorar cada vez mais o que precisa ser mudado em mim. A leitura orante, ela é importante para hoje, nesses momentos da pandemia, você até passar uma mensagem para o outro através da palavra do dia. Você envia uma mensagem e as pessoas conseguem ouvir até dirigindo. É muito importante a leitura orante na minha vida. Confira agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No dia 16 deste mês, o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrou a bênção de envio do padre Antônio Marcos da Conceição, que sairá em missão para o município de Coari, no Amazonas. A celebração foi realizada durante a segunda plenária do Clero de 2021, no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, com a participação de padres e diáconos da Arquidiocese de Teresina. O padre Antônio Marcos era administrador paroquial da paróquia São José, na cidade de Inhuma, no Piauí, e agora ingressará em missão por 3 anos na região norte do país. Na sexta-feira, dia 17, o arcebispo de Teresina presidiu uma missa de inauguração no Centro de Evangelização da Comunidade Católica Resposta, localizada no bairro Parque Sul, zona sul de Teresina. O intuito do novo espaço é oferecer um ambiente tranquilo para a realização de encontros entre jovens, casais, além da realização de projetos sociais.
A Renovação Carismática Católica de Teresina, através do seu projeto de valorização da vida, está promovendo cursos, workshops e oficinas gratuitas para capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito profissional e financeiro. A iniciativa teve início no dia 21 deste mês e vai até novembro deste ano. As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário ou pelo WhatsApp no número 86999709745. Para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. E essas foram as notícias desta semana para você. No próximo domingo a gente se encontra novamente. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em tuas mãos para você. Em tuas mãos. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Em tuas mãos. E agora você confere os principais destaques das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, a partir de agora, acompanhe as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. No dia 21 de setembro foi celebrado a missa em ação de graças na capela do Seminário Propedêutico Dom Aloísio, na Arquidiocese de Fortaleza, pelos 46 anos da Diocese de Picos. A missa foi presidida por Dom Plínio Luiz, bispo diocesano, e concelebrada por padres do seminário da diocese. A celebração contou com a presença do seminarista da Diocese de Picos, Mateus Emanuel, natural da cidade de Marcolândia, e do padre Edivaldo Santos, que estava comemorando 6 anos de sacerdócio. Na noite do dia 16 de setembro, foi realizada a missa de renovação da provisão e investidura dos novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. A celebração aconteceu no Santuário da Mãe Rainha e foi presidida pelo bispo da Diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza, concelebrada pelo pároco de São Sebastião, Frei Garcia, e os diáconos Afonso e Teodoro. Também no dia 16 de setembro foi realizada o 4º webinário Economia de Francisco e Clara. O evento contou com a participação do diácono permanente Juan Veras, a professora Sueli Silva, catequista e mestre em ensino de filosofia, Frei Leandro Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora dos Remédios e doutor em ciências sociais, e a professora Edmeia Melo, doutora em geografia, integrante da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. A Catedral de Nossa Senhora das Mercês, Igreja Mãe da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, está realizando o festejo jubilar em preparação para a solenidade do próximo domingo, dia 3 de outubro, quando a Diocese completará 40 anos de sua criação. Na ocasião, será ordenado 9 homens casados que receberão a ordenação diaconal permanente para o serviço da caridade. A escadaria da Catedral está sendo preparada um novo e moderno monumento a ser inaugurado para marcar a data significativa e histórica. No dia 23 de setembro, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, presidiu a Santa Missa encerrando o novenário. Como programação, a Diocese vai realizar um tríduo solene de encerramento do dia 30 de setembro a 3 de outubro e vai contar com a presença do arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, e os bispos que compõem o Regional Nordeste 4 da CNBB. Dia 15 de setembro, o bispo diocesano de Oeiras, Dom Edilson Nobre, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. No dia 21 de setembro, a Diocese de Oeiras realizou pelo canal do YouTube o 3º Seminário Bíblico Diocesano. O evento teve como tema a Carta aos Gálatas e contou como mediadora a professora Rossana Ferreira e como convidados, irmã Aila Pinheiro e padre Antônio Soares. Essas e outras informações você confere no site
cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Confira agora a nossa dica da fé para este domingo, este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro São Francisco Xavier, Uma Vida de Missão, do autor Marcos Epifânio. Na biografia, pode-se encontrar como se deu o nascimento de São Francisco Xavier, como se deu sua infância, a juventude, os sonhos, a vida na universidade, o grande encontro dele com Santo Inácio de Loyola, dentre outros acontecimentos que marcaram a sua passagem neste mundo. São Francisco Xavier é dos santos que animam nosso ardor missionário a serviço do reino. Entrou na Companhia de Jesus e, muito jovem ainda, foi enviado para a missão nas Índias Orientais. Foi chamado de o Novo Cristo do Oriente, dedicando todas as suas forças para que Cristo fosse mais amado e conhecido. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. Conheça agora a história da Terezinha Oliveira e sua relação com a literatura. Ela que recentemente escreveu o livro Encontro com Deus. Terezinha é a nossa artista da fé de hoje. Natural de Teresina, a escritora Terezinha Oliveira escreveu seu primeiro livro, que se chama Encontro com Deus, onde ela traz suas experiências individuais de oração com Cristo, na intenção de incentivar o leitor que tenha momentos de intimidade com Deus, assim como ela. Terezinha só começou a frequentar a Igreja Católica na sua adolescência por intermédio de uma amiga que a convidou. E só então, depois de se engajar na igreja, que ela realizou os sacramentos. Ela relembra sobre o início dessa caminhada de fé. Eu estudando, uma colega minha na sexta série, ela me convidou para ir para a igreja, porque lá na minha família ninguém ia para a igreja. A Rejane me convidou. E aí a gente começou a ir para a igreja de Lourdes, Eu muito amiga lá do Padre Carvalho, da irmã Iracema. Então eu fiz a primeira Eucaristia, já grande, já com seus 13, 14 anos. Aí depois eu fiz a Crisma, aí eles me convidaram para ser catequista. Aí eu e essa amiga fomos ser catequistas, E aí eu muito envolvida, muito empolgada, sonhava até em ser freira na época, Mas aí o casamento passou mais ligeiro, o matrimônio. Então eu comecei aí eu sonhava também em ser escritora. Quando eu era criancinha, as pessoas perguntavam, o que é que você vai ser? Aí eu dizia assim, eu vou trabalhar na Academia Brasileira de Letras. Eu não sabia nem o que era Academia Brasileira. Mas eu sonhava em escrever, em ser escritora, Fazer letras e ser escritora. Ao longo de sua vida, o sonho de ser escritora vinha sendo cultivado.
mas pelas dificuldades que ela e a família enfrentavam na época, o seu objetivo precisou ser mudado e então ela seguiu novos caminhos. Aí a minha família é grande, né? Meu pai taxista, já cansado. Aí eu disse, e a gente era tudo pequeno, né? E aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, eu vou ter que mudar de área, eu não vou fazer letras. O Espírito Santo me iluminou. Aí minha mãe, minha filha, você não vai fazer letras? Eu digo, não, mãe, eu tenho que fazer uma coisa que me dê condição de ajudar vocês. Aí eu pensei em fazer contabilidade, né? E para me preparar para um concurso. Aí então eu fiz e passei da primeira vez no vestibular. Aí já fui direcionada nos concursos. Eu sei que quando eu terminei os 4 anos, tinha um concurso da Fazenda para auditor. Aí eu fiz, passei no concurso dificílimo. E eu fiz um curso que no início não foi fácil, né? Eu me lembro que eu até chorava de algumas disciplinas, porque o meu sonho era estar lendo Machado de Assis, José de Alencar, Castro Alves, e de repente eu estava diante de tantos números que eu tinha até pesadelo à noite, balancete, demonstrativo. Eu digo, meu Deus, eu passava às vezes a noite com pesadelo. Mas aí eu me esforcei para ser uma boa universitária. Com o passar do tempo, trabalhando muito, esposa e mãe de 3 filhos, ela foi ficando bastante estressada e então decidiu fazer um curso mais aprofundado sobre a igreja, sobre a Bíblia, na intenção de cuidar mais da sua parte espiritual, se aprofundando mais na fé. Aí eu fui para a escola da fé, né? Eu resolvi me entregar assim, porque eu era catequista, mas era de uma forma assim básica, os conhecimentos bem básicos, o pequeno catecismo e tudo. Eu disse, não, eu quero estudar a Bíblia, eu quero saber o que é que tem dentro dela. Aí eu fui para a escola da fé, então eu comecei a me questionar como era que aqueles profetas escreviam tão bem, com tanta profundidade, Isaías, Jeremias, né, e outros. Aí, então, eu sempre chegava em casa com aquela dúvida, e meu esposo dizia assim, não, é o Espírito Santo. Eu disse, não, mas deve ter mais alguma coisa, né, além do Espírito Santo. Como é? O Espírito Santo não chega e pousa assim, na pessoa, assim. Aí, então, Deus não gosta da gente com dúvida. Aí ele me levou para Jerusalém, num grupo, né, da Igreja de Fátima. Aí eu fui. Então, eu pude ir lá confrontar o que tinha na Bíblia e a geografia, a cultura do povo. Depois eu fui para a Europa e vi Roma, Lourdes, né? Tanta gente, tanta fé, em Fátima também. Aí eu vi o trabalho dos discípulos de Jesus, né? Após sua viagem à Terra Santa, Terezinha se viu desafiada por uma situação onde o filho precisava morar em outra cidade para estudar, ficando longe dela e da família. Mesmo sem poder vê-lo todos os dias, sempre que podia, viajava para ver o filho. E quando ficava muito tempo sozinha no apartamento, seu principal passatempo era rezar. Eu vi todo aquele trabalho, né, que Jesus começou em Israel e vi também o trabalho dos discípulos na Europa. Aí, então, quando eu cheguei aqui, meu filho ia fazer residência, foi fazer residência em São Paulo. Aí ele queria fazer cardiologia, mas queria ficar aqui com a família, ficou aquela... Aí eu disse, não, você vai, eu vou lhe acompanhar. Eu gostaria de morar lá em São Paulo, os anos que ele esteve lá, mas além do meu trabalho, o meu marido disse, você vai cobrir um santo e descobrir o outro, que ele ia deixar o esposo aqui e a família, né? Então, eu comecei a ir nas férias, feriado, para São Paulo, e às vezes eu ficava assim, de 2 semanas naquele apartamento pequeno só, porque meu filho estudava, era plantão e eu ficava praticamente só. O porteiro disse, eu morro de pena da senhora. Mas aí então eu estava gostando, porque eu ficava falando com Deus, pensando em Deus. Aí depois eu comecei a escrever falando com Deus, né? Aí eu comecei a mandar para minhas colegas o que eu escrevia. Eu assistia muita missa lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e às vezes eu assistia de 2 missas. Aquilo foi me inspirando, eu ficava fascinada com aquilo ali, né? Eu comecei assim a observar mais as missas. Devido rezar muito durante as viagens,
Terezinha foi ganhando cada vez mais inspiração para escrever. Pegava um determinado assunto e ia construindo um texto, todos relacionados à religiosidade. E foi assim que renasceu o despertar para a escrita e a ideia de fazer um livro. E também eu ia escrevendo, né? Mandando para as meninas, minhas colegas. Aí depois elas disseram, Terezinha, junta todos esses textos e escreve e monta o livro, não é? E assim, quando ele terminou, os 5 anos, que foi no ano passado, aí eu já estava com esse livro aqui, pronto, não é? Entreguei lá para o Leonardo, na Entre Livros, e ficava pensando, quando é que eu vou publicar este livro? Será no Natal, na Pentecostes, né? E Deus trouxe no momento exato que eu estava precisando, né? Que esse ano eu tive Covid, eu pensei que nunca fosse acontecer isso comigo, né? Porque eu sempre muito cuidadosa e tal. Aí meu filho chegou no ano passado, ele deixou até um concurso que ele tinha passado lá em São Paulo, muito bom, e disse, mamãe, eu venho cuidar de vocês, vim cuidar. Aí eu até sorri assim, né? Mas só que esse ano, em junho, eu peguei a doença e quando eu entrei no hospital, eu, meu esposo, meu filho como médico e o livro para eu revisar. Aí quando eu cheguei lá no hospital, eu tive um grande medo de não realizar tudo que eu escrevi, de ser uma mentira aquilo, né? Quer dizer, a Covid, ela não me preocupou tanto, a doença, mas o medo de eu não realizar, de ser uma mentira aquilo que eu escrevi, era o meu maior sofrimento. Mas eu me daria uma nota de 7,5, 8. Então, esse livro, O Encontro com Deus, o que é o Encontro com Deus? É quando eu ia para a missa, eu vi o padre falando de um tema, vamos dizer, sobre a gratidão, né? Então, aquilo ali, eu chegava assim, muito inspirada. Aí eu escrevia sobre a gratidão. Além dos textos que ela enviava para os amigos e familiares, a obra traz outras abordagens. A escritora conta um pouco do que a pessoa que adquiriu seu livro vai encontrar. Então, esse livro conta o quê? Quando eu sou uma pessoa pregadora da paz, no livro. Jesus Cristo, quando ele esteve, no livro conta que Jesus Cristo ele esteve em Israel com os discípulos dele, ele morreu, ressuscitou e depois ele veio morar no Brasil, é o que conta no livro, né? Nas entrelinhas, o leitor vai ver que Jesus veio morar no Brasil. E aqui no Brasil ele mora numa casa grande, rústica, que tem um belo jardim, ele mora com a mãe dele, ele já é um homem de 60 anos, aposentado, e ele recebe muitos amigos na casa dele, ele adora receber os amigos e fazer um lanche. Ele tem, a mãe dele sempre auxilia ali na parte de cozinha, não tem empregados, né? Só tem uns amigos, e os amigos ajudam muito ele nessa parte de arrecadar alimentos, roupas e tudo para ajudar os pobres, né? E quando os amigos estão lá, e os pregadores da paz, que os pregadores da paz são como os discípulos. Eu sou pregadora da paz aqui no livro. Então, ele fala do tema sobre a paz, sobre a fé, sobre a gratidão. E todos estão lá ouvindo ele. E tem pessoas que gostam dele, e tem pessoas que não gostam dele. E o mestre, como eu chamo ele aqui de mestre e de senhor. Em nenhum momento, só na introdução, que eu coloco que o livro foi feito inspirado em Jesus Cristo. Mas ele é o mestre. E o mestre, ele não bota só a mão na nossa cabeça, não. Ele cobra muitos problemas sociais. Terezinha revela ainda o porquê da escolha do título do livro ser Encontro com Deus. O título é todas as vezes que eu ia da missa, né? Na missa e tinha um assunto que me assim, que me chamava a atenção, aí eu escrevia. Então, Encontros com Deus eram minhas idas à igreja, né? Assistir missas. E sempre eu começo, geralmente quase todos, é no dia do Senhor, que é o domingo. Aí quando o padre lá estava falando sobre alguma coisa, sobre a caridade, sobre a fé, não é? Aí eu chegava e escrevia sobre esse tema.
A intenção maior da escritora foi trazer a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais simples, para que seja compreendida com mais facilidade por todos e a evangelização aconteça com mais eficácia. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, irmãos e irmãs, que mais uma vez acompanham conosco o quadro Palavra do Pastor. Hoje, 26º domingo do tempo comum, eu, Padre Rubens, venho partilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos meditar hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 9, os versículos 38 ao 43 e também os versículos 45, 47 e 48. Escutemos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nos últimos domingos nós temos a graça de estar escutando o Evangelho de Marcos, em que o evangelista tem como missão ir nos apresentando Jesus como o Messias e Filho de Deus. Lá no capítulo 8, nós já passamos por aquele momento em que Pedro, como porta-voz da comunidade dos discípulos, diz que Jesus é o Messias. Esta é uma visão séria, uma visão profunda, no entanto, é incompleta. Afinal de contas, a compreensão messiânica, ela, para o tempo de Jesus, compreendia a vinda de um Messias muitas vezes político, um imperador com forças que poderiam se impor pela guerra e pela espada. Jesus, por sua vez, quer mostrar aos discípulos que ele é um Messias cuja missão é governar pelo amor, pelo serviço. Por isso apresenta-nos a experiência da cruz como uma experiência natural de ser vivida. Mas os discípulos parecem não querer entender. Compreendem este messianismo ainda como nota dele a força, a espada. Querem prêmios, querem poder, querem ser recompensados ao chegar do ponto de glorificação de Jesus. E por isso hoje nós encontramos João, um dos discípulos, a chegar a Jesus e a se queixar que alguém que não pertence àquele grupo está a expulsar demônios em nome de Jesus. Compreendem ali que estes podem ser inimigos, podem estar a competir com os discípulos, querer também honrarias. Os discípulos não querem dividir as recompensas deste reino. Deste modo, Jesus vai esclarecer aos discípulos que ninguém pode fazer o bem em seu nome e depois falar mal dele, ser uma força contrária a ele. Os discípulos hoje aprendem de Jesus que eles não segregam a comunidade de fé, não são a pura síntese da comunidade de fé. O bem pode ser feito para além das fronteiras da igreja. O bem pode ser feito para além das fronteiras das nossas comunidades. E todos que fazem o bem em nome de Jesus têm
de Jesus a recompensa. Esta, em síntese, a mensagem que brota do Evangelho de hoje. Todos nós, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer lugar que nós possamos atuar, somos convidados a fazer o bem. E se o fazemos em nome do Senhor, é dele que receberemos a recompensa. Que nós possamos, meditando o Evangelho de hoje, ir fundo na compreensão de que o bem é universal. O bem é de toda a humanidade. Muito obrigado a vocês pela sintonia amiga, pela companhia amiga, e que Deus lhes abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Agradecemos a você mais uma vez pela sua companhia. Que o Senhor Deus continue sendo o centro de nossas vidas e que sua palavra seja sempre sinal de sua presença em nosso meio. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.